Olá a todos, eu sou o professor Antônio Francisco. Como vocês sabem, tem um espaço na internet, o pantoniofran.wixsite.com/sítio, onde eu disponibilizo todo o material dos cursos que eu apresento. Então, a gente encontra no site, a gente pode navegar, encontrar aqui, por exemplo, no curso de avaliação econômica de projetos. Vamos encontrar os diversos módulos. Eu posso clicar no botão da caixa de diálogo e tenho acesso aos slides da aula. Posso clicar no botão do play e ter acesso a videoaulas, como esta. E a gente pode clicar aqui no símbolozinho, no ícone de uma folha de caderno dobrada, e você tem acesso a notas de aula. Hoje, nós vamos tratar de um estudo de caso. Esse estudo de caso de avaliação econômico-financeira de um projeto de hidrogênio verde. Então, esse é o nosso objetivo. Bom, no nosso projeto de hidrogênio verde, tá? A gente está disponibilizando para vocês no site todo o estudo de caso apresentado numa nota de aula, tá? Então vocês podem encontrar detalhadamente aquilo que nós vamos discutir hoje. Bom, indo aqui para os slides, onde tem uma síntese do estudo de caso, vocês encontram aquilo que nós vamos definir como hidrogênio verde. Tá? Então, hidrogênio verde seria aquele gás hidrogênio que é produzido por uma fonte de energia renovável. Esse gás hidrogênio vai ser armazenado em elevadas pressões e vai ser transportado, e ele tem diversas aplicações. Bom, para produzir o hidrogênio verde, uma das tecnologias é a gente fazer a eletrólise da água, separando o hidrogênio nessa eletrólise. Para fazer a eletrólise, eu preciso de energia, de eletricidade. Tá? Se eu utilizo para produzir o hidrogênio via esse caminho da eletrólise, se nós utilizarmos uma fonte de energia renovável, como por exemplo a eólica, a gente chama esse hidrogênio produzido pela eletrólise, tendo como fonte de eletricidade uma fonte renovável, a gente chama esse hidrogênio de hidrogênio verde. Há algumas controvérsias sobre a nomenclatura, mas aqui nós vamos evitar essa discussão e vamos chamar assim de hidrogênio verde. Tá? Então, o nosso estudo de caso, onde nós vamos fazer uma análise de viabilidade econômico-financeira, eu vou tratar de uma planta de produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, e essa planta de hidrogênio de eletrólise ela é integrada com uma planta de geração de eletricidade por energia eólica. Bom, como eu mostrei para vocês, tá? Slides, videoaulas, nota de aula, inclusive a planilha utilizada, está disponibilizada no site, tá? As videoaulas no caminho indicado, e o link, né, para as videoaulas, o link para as notas de aula do site vocês podem, eu já apresentei. E se você também no site, você pode encontrar lá, nesse caminho aqui,
a planilha que é utilizada para para a realização dos cálculos. Tá? A planilha é essa. E se a gente for voltar aqui para o site, e a gente for aqui em laboratórios, laboratório e anotações, aqui a gente tem projeto de hidrogênio verde. Se você clicar no botão, você vai conseguir fazer o download da planilha. Então vamos lá. Voltando aqui para os slides, onde a gente sintetizou o estudo de caso, a gente tem a planta, né, que vai receber água, dessalinizar a água, e a partir de uma fonte de energia renovável, vamos fazer a eletrólise da água. Vamos separar, tá, o hidrogênio, vamos purificar, comprimir esse hidrogênio, e esse seria o sistema completo. A gente precisa, então, levantar qual que é o investimento necessário nessa planta, qual que é o CAPEX, que seriam os investimentos em bens de capital, e o OPEX, que seriam os gastos de operação da planta. Essa planta, ela foi tirada, né, todos os dados aqui foram tirados de um exercício realizado pelo Leon e outros autores. A fonte está aqui apresentada abaixo, vocês encontram esse artigo na internet com facilidade. Nós vamos fazer a análise econômico-financeira desse projeto usando 3 abordagens. A abordagem tradicional, determinística, tá, do valor presente líquido e da taxa interna de retorno. Vamos, na análise determinística, fazer uma análise de sensibilidade. E, partindo para a segunda abordagem, nós vamos utilizar uma abordagem estocástica de simulação de cenários. E, finalmente, nós vamos fazer a avaliação usando uma terceira abordagem, que é a abordagem de opções reais. Veja que essas 3 abordagens, tá, elas já foram discutidas até separadamente, tá? Elas, de alguma maneira, elas foram discutidas e vocês encontram material aqui, voltando para o curso, né, na internet, no de avaliação econômica de projetos. Então, a primeira abordagem trata desse primeiro tópico. Então, vocês encontram aqui várias aulas tratando de matemática financeira, até a gente chegar no cálculo do valor presente. A gente tem aqui, para o nosso estudo de caso, eu não vou entrar muito na discussão de custo de capital, só vamos discutir um pouco o financiamento de projeto, mas nós, no estudo de caso, não vamos entrar muito fundo aqui nessa discussão. E a gente vai aqui utilizar os conceitos que são discutidos na aula de simulação de Monte Carlo e na aula de opções reais. Então, para aqueles que acompanham já o trabalho aqui desse curso de avaliação econômico-financeira, vocês encontram essas aulas que são o suporte para nosso estudo de caso do projeto de hidrogênio verde. Tá. Bom, para aqueles que já têm algum conhecimento em avaliação econômico-financeira, fica tranquilo o acompanhamento aqui do curso. Tá? Então, voltando aqui para os nossos slides, então, vamos trabalhar com essas 3 abordagens. Bom, como eu disse a vocês, a fonte dos dados, né, para levantamento do CAPEX, né, que seriam o valor dos investimentos necessários
Essa nossa planta, ela é uma planta considerada não muito grande, né? Ela é uma planta para produção de 1.000 toneladas ano de hidrogênio. Então ela não é uma planta muito grande. Isso, inclusive, vai penalizar a avaliação econômica financeira, como a gente vai ver mais à frente. Porque ela por não ser uma planta grande, ela não se aproveita muito de economia de escala. Os dados aqui em dólar, né, retirados do artigo, e a gente converteu para real, utilizando aqui uma taxa de conversão de R$ 5 por unidade de dólar. Tá? O nosso total do CAPEX aqui está dando 181 milhões. Uma planta integrada a eólica com a produção de hidrogênio, um volume de investimento de 181 milhões, que não é um investimento assim dos mais elevados nesse segmento de energia. Né? Então, vocês têm aqui o detalhamento. Para quem tiver mais curiosidade, vai no artigo que vocês vão encontrar detalhadamente, né, todo o detalhamento desses equipamentos. E os custos de operação, né, eles estão orçados aqui, o OPEX, em 23, quase 24 milhões de reais ano. E eu repito, né, toda a fonte de informação para a gente fazer a avaliação, ela foi tirada daqui. E aí vamos lá. Os parâmetros. Eu tenho um investimento inicial de 181,2 milhões. Eu converti aqui os custos fixos como um percentual do investimento total, só para facilitar. São 1.000 quilos de hidrogênio, 1 milhão de quilos de hidrogênio por ano, ou 1 tonelada de hidrogênio ano. Não é uma planta, novamente, não é uma planta muito grande. Não tem custo variável, uma vez que eu estou imaginando aqui que a energia elétrica está integrada, né? Seria assim a grande fonte de custo variável. A gente está considerando a possibilidade de financiar, mas no nosso cenário base aqui, eu não estou financiando nada. Estou fazendo o projeto todo com capital próprio. Então eu tenho aqui embaixo, numa visão preliminar, 181,3 milhões de capital próprio, certo? Para um faturamento inicial, né, porque eu estou com preço de hidrogênio de partida no ponto zero de R$ 50 por quilo de hidrogênio. A gente vai ver um preço considerado alto para o hidrogênio ser competitivo com outras fontes de energia. Bom, nós usamos também alguns outros parâmetros para a avaliação financeira, né? Além dos dados necessários de produção, investimento e faturamento. A gente tem aqui a taxa de desconto, que é utilizada. O nosso caso base, a gente tem a taxa de desconto de 14%. Estamos considerando a incidência de impostos de 25%. Uma taxa de crescimento de 5% para o preço do hidrogênio. Também, esses mesmos 5% são considerados como taxa de crescimento para os custos fixos. E uma depreciação de 5%. Lembre que, como eu estou imaginando aqui que há uma taxa de crescimento para os preços, a nossa taxa de desconto ela é uma taxa nominal. Né? Ali dentro está embutido também a inflação. Tem um outro parâmetro que está na planilha e não está aqui no slide, que é uma taxa livre de risco que a gente vai considerar de 9%. Isso para que a gente possa
utilizar uma das abordagens que é a de opções reais. A construção do fluxo de caixa, a gente tem aqui uma receita no primeiro ano de 52,5 milhões. Então, a gente já tem aí, né, a incidência de 5% de crescimento no preço do hidrogênio logo no primeiro ano. Então, a gente tem uma receita de 52,5 milhões. Não, no caso base, não há custo variável, uma vez que a energia elétrica está integrada, né, com a planta de produção de hidrogênio. Os custos fixos são dados aí em 20,89 milhões. E aí, então, abatendo das receitas os custos, né, a gente vai ter aquilo que é chamado de lucro bruto. E aí, eu vou retirar a nossa depreciação, que é de 5% ao ano em cima do investimento inicial, né? A gente considera que todo o equipamento vai se depreciar em 20 anos. Não há um financiamento, então a linha de juros aí está zerada, no caso base. E com isso a gente gera o lucro antes dos impostos, que é a nossa LAIR, antes do imposto de renda. É a base de cálculo do imposto de renda. Aplicamos a alíquota de 25%, e aí a gente tem o lucro líquido. Para a construção do fluxo de caixa, eu vou precisar também considerar aí, né, que eu teria, se eu tivesse um financiamento, eu teria que considerar a amortização e, finalmente, eu devolvo a depreciação, né, para o fluxo de caixa. Tá? Então você vê que eu tenho que devolver também, né, no lucro líquido os 9 milhões da depreciação, e é por isso que o nosso fluxo de caixa no primeiro ano está ali com 25,97. Né? Eu peguei o 16,9 e adicionei os 9 milhões. Então veja que esse fluxo de caixa é aquele fluxo de caixa que vai para o acionista, né? Então, eu já tirei ali aquilo que seria o pagamento dos credores. Essa abordagem permite que eu use como taxa de desconto, que a gente viu no slide anterior, aquele 14%, seria o custo do capital próprio. Nós vamos usar essa abordagem de uso do custo do capital próprio para fazer o desconto do fluxo de caixa, e por conta disso o nosso fluxo é esse. Existem outras abordagens possíveis, né? A gente já viu em aulas anteriores que eu poderia usar o custo médio ponderado de capital, mas nesse caso o fluxo de caixa seria outro, seria o fluxo de caixa total que vai para acionista e credor. Nesse nosso estudo de caso aqui eu estou usando o fluxo de caixa para o acionista. Então, com esses dados a gente vai poder valorar, fazer a avaliação do projeto. Bom, então esse é o VPL do nosso caso base. Se eu pego ali o meu fluxo de caixa, né, que é a última linha apresentada aí nesse slide, e desconto isso a uma taxa de 14%, eu vou encontrar, via análise tradicional, um valor presente, a soma, né, dos fluxos descontados a valor presente de 227 milhões,5 antes de eu abater o investimento inicial. Abatendo o investimento inicial, eu vou ter 46 milhões de VPL, valor presente líquido. Em cima eu tenho o valor presente do fluxo futuro, e na segunda linha eu tenho o valor presente líquido, onde eu abati ali o valor do investimento inicial, com a taxa interna de retorno de 17,57%. Tá? E se a gente for considerar então a análise tradicional, VPL positivo,
Se eu imaginar que 14%, que é a taxa que eu estou considerando como taxa de desconto, vamos, para simplificar, imaginar que ela é a taxa mínima de atratividade, então o projeto está sendo, na abordagem tradicional, ele está sendo considerado como ok, vamos investir no projeto. Se eu fizer aqui, para adicionar mais informação para o tomador de decisão, se eu fizer aquilo que é chamado, né, de análise de sensibilidade, e vou imaginar que eu tinha colocado uma taxa de crescimento do preço do hidrogênio de 5% ao ano. Se o preço crescer uma taxa de 3% ao ano, num cenário pessimista, você observa aí que eu já teria um VPL negativo. Tá? E num cenário otimista, se eu considerar uma taxa de crescimento do preço do hidrogênio de 7%, isso vai ajudar bastante no VPL, e o VPL vai para 105 milhões. Ora, a gente sabe, a gente já viu que eu tenho 3 cenários. Vamos imaginar que a probabilidade do cenário pessimista acontecer é de 30%. A probabilidade do cenário neutro acontecer é de 50%, que é o nosso cenário base. E a probabilidade do cenário otimista acontecer é de 20%. Se eu usar aí o conceito do valor presente esperado, o valor presente líquido esperado, né, que é aplicar essas probabilidades que são completamente ad hoc, tirando da minha cabeça. Assim como, essa é a grande crítica que se faz à análise de sensibilidade. É de onde é que vem essa parametrização da probabilidade, de onde é que vem, inclusive, o que seria um cenário otimista e um cenário pessimista. Né? Bom, de qualquer sorte, eu teria uma redução do VPL aí, né, um valor esperado de 43 milhões. Aí o tomador de decisão que fosse levado a tomar a decisão pelo valor presente líquido esperado com essa correção de uma análise de sensibilidade, diria, não, tá ok, o projeto, 43,5 milhões, é um VPL positivo. Essa é a análise tradicional. A gente pode complementar a análise tradicional com uma simulação de cenários. Para fazer a simulação de cenário, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, a gente já viu que para fazer essa simulação de cenário, eu preciso modelar o comportamento dos preços ao longo do tempo. Então eu vou definir uma equação estocástica e vou dizer, olha, o hidrogênio tem uma taxa de crescimento e ele tem uma volatilidade, né, associada ao preço. Né? Então o preço ele não cresce ali de uma maneira tranquila e que eu tenho uma expectativa e ele se realiza em cima exatamente da expectativa. Essa, inclusive, é a crítica que a gente faria à abordagem determinística. Porque na abordagem determinística você assumiu que o preço era dado e assumiu um cenário de crescimento e considera que aquele cenário vai se realizar. Na abordagem estocástica, você apresenta um desvio padrão associado ao preço. Tá? Isso permite que você faça aquilo que é chamado de simulação de Monte Carlo. Eu tenho um processo gerador para o preço, e aí eu vou aplicar esse processo gerador e vou gerar preços. No nosso processo gerador, a gente vai imaginar que o preço do hidrogênio segue uma distribuição de probabilidade, uma log normal. Tá? E com isso, eu vou... Por que log normal? Para evitar que eu tenha preço negativo. Com isso, eu vou simular cenários para os preços. Eu estou só mostrando aqui o resultado final nos slides. Vou passar aqui para a planilha, só para mostrar para vocês aonde, na planilha, esse trabalho está sendo feito. Tá? Então, se você clicar aqui na aba preço livre, eu tenho aqui, ó, partindo de 50, os preços para o primeiro cenário. Tá? Eu gerei esses preços. Tá? E aqui está a equação da geração dos cenários
estocásticos, tá? Então, eu parto de valores, né, que seguem uma distribuição uniforme. Eu gero lá numa aba que está aqui no cantinho. E eu faço uma inversão dos números aleatórios gerados usando uma distribuição uniforme. Eu faço uma inversão e converto eles numa normal padronizada. Tá? E com isso eu gerei aqui um primeiro cenário de preço, um segundo cenário de preços. Enfim, eu vou gerar os 1000 cenários de preço, que a gente já discutiu isso na nossa aula de simulação de Monte Carlo. Tá? Eu faço a mesma coisa para a produção, sendo que, para fazer isso, eu considerei uma volatilidade de preço de 2% e uma volatilidade na produção de 1%. Bom, vamos lá. Vamos voltar para os slides. Fazendo isso, então, eu consigo gerar, né, tendo os preços, né, e produção, seguindo cenários gerados de maneira estocástica, eu consigo gerar vários cenários de valor presente, tá? Também para cada um dos cenários de preço combinado com o cenário de produção. Bom, com isso eu posso montar um diagrama de frequência, um histograma dos valores presentes, né, dos fluxos, a soma do valor presente e dos fluxos futuros. E aqui eu tenho a distribuição, tá? E aí eu poderia dizer o seguinte: se eu pegasse esses 1000 valores de valor presente, ordenasse e dissesse o seguinte: qual que é o percentil de 5%? Eu estou vendo que seria um valor presente de 200 milhões. Ou seja, só em 5% dos casos, tá, o valor presente seria menor do que isso. 5% dos casos eu cairia aqui. Então, eu tenho para um nível de confiança de 5%, eu sei que eu tenho ainda um VPL positivo de 18,99 milhões de reais. Então veja que, aparentemente, eu tenho confiança de que esse meu VPL é positivo. Considerando, é claro, você pode questionar de onde é que veio as volatilidades de preço e as volatilidades de produção, e aí a gente tem que ir para a análise econômica da coisa e ver de onde é que vem aqui a retirada do desvio padrão, das variações de preço. Eu confesso a vocês que ali eles foram colocados de maneira apenas ad hoc. Coloquei 2% para o preço e coloquei 1% para a produção. Bom, veja que eu poderia ainda, né, nessa análise de cenário, discutir, avaliar, poxa, qual é então a chance de um VPL negativo? Muito baixa. Tá? A gente está vendo aqui que a chance de um VPL ser negativo é de 0,1%. Então, utilizando a simulação de cenários, que já é uma abordagem estocástica, para complementar a nossa abordagem tradicional, eu consigo transformar as volatilidades em uma avaliação de probabilidade, uma avaliação de risco. E, feito isso, estou confortável com o projeto. Será que eu estou confortável? Vamos discutir isso usando uma terceira abordagem, que é a abordagem de opções reais. Na abordagem de opções reais, que nós também já vimos em aulas anteriores, tá? Eu considero que o valor presente do projeto, do fluxo futuro do projeto, a soma, né, desses fluxos futuros descontados,
é aquilo que seria o valor spot de uma opção. E a gente já viu que opções reais, no investimento inicial, é considerado o valor do strike. É a realização. Eu tenho que pagar aquele investimento para pagar o K, né? O strike, para exercer a opção e fazer o projeto. Então, eu tenho o spot, que é o fluxo futuro descontado a valor presente. Eu tenho o strike, que é o investimento inicial. Eu preciso também de uma taxa livre de risco para avaliar o projeto. Eu preciso de uma medida de dividendo, que aqui eu considerei no caso base de 5%, que seria a minha taxa de desconto de 14% menos a minha taxa livre de risco. Eu assumi que esperaria um dividendo de uns 5%. Assim, não é necessariamente essa conta, mas foi essa que eu... ou seja, se você posterga o investimento, você está abrindo mão de receber um dividendo de 5%. Tá? Foi o que eu assumi como dividendo para o caso base. Mas na planilha você pode brincar com esse número. Eu considerei que a opção ela vai ser exercida, pode ser exercida dentro de um horizonte de 1 ano. Nesse caso, eu estou imaginando que o investidor ele pode decidir em investir agora ou pode empurrar a decisão lá para frente até 1 ano. E eu preciso da volatilidade do VP, né, do valor presente do fluxo. Eu vou usar a planilha para mostrar para vocês rapidamente como é que essas contas foram feitas. Tá? Então, indo aqui para a planilha, né, aqui estão os inputs das volatilidades. Aqui em cima a gente tem os inputs que eu usei para fazer a análise tradicional determinística. E aqui são as informações que eu preciso para fazer a avaliação via o caminho de opções reais. Tá? Então, a gente já viu que para fazer a conta de opções reais eu tenho duas abordagens, a binomial e a do modelo de Black-Scholes. Tá? Na planilha, vocês vão encontrar as duas abordagens aqui. Ó. A solução pela árvore binomial, uma vez que eu dei aqueles parâmetros de entrada, eu posso calcular dentro da árvore o que seria cada um dos saltos para o valor presente, para cima e para baixo, um salto para cima, um salto para baixo, e a probabilidade de ocorrência de cada um dos saltos no intervalo considerado. Eu dividi 1 ano em 4 intervalos. E a gente já viu esse exemplo, essa discussão na aula que trata de opções reais. E também calculamos via Black-Scholes. Tá? Aqui estão os valores do spot, né? Valor presente, spot, o strike, a taxa livre de risco, o tempo de exercício da opção, aqui a volatilidade, né? E aqui o pagamento de dividendo. Sendo que aqui é a volatilidade do valor presente. Como que eu calculei a volatilidade do valor presente? Também vocês já viram lá na nossa aula de opções reais. Eu descontei os valores presentes. Não, aqui eles estão descontados até o ano 0, né? Que eu usei para fazer o trabalho da simulação de Monte Carlo, apresentado anterior. E aqui, para fazer a opção real, eu descontei até o ano 1. Por quê? Porque eu preciso da variação do valor presente de um ano para outro, para poder calcular aqui do lado os retornos, né, para cada ano, para cada cenário, aliás, para cada cenário, os retornos. Isso me permite, quem seria o retorno? O valor presente descontado até o ano 1, dividido pela média do valor presente descontado até o ano 0, menos 1. Então, com isso eu tenho o retorno
do valor presente em cada ano. Calculo o desvio padrão, eu tenho a volatilidade do projeto. A volatilidade do projeto. Bom, com isso, eu apresentei para vocês de onde é que veio, né? Vamos voltar lá para os slides e vamos concluir aqui a nossa avaliação. Bom, no cenário base, um preço do hidrogênio de R$50 o quilo, apesar de o VPL ser positivo, apesar da simulação de Monte Carlo ter mostrado que com 95% de confiança o VPL vai ser positivo, apesar disso, a abordagem de opções reais diga, olha, não, dado a volatilidade, é melhor esperar. Não faça o investimento. Você percebe que, aparentemente, a avaliação por opções reais está sendo bem conservadora. Então, apesar de eu ter um VPL positivo, a abordagem de opções reais indica, que fala que, pô, apesar do VPL ser positivo, os investidores não vão levar a cabo o investimento. Eles não vão fazer o investimento. Certo? E aí entra toda a discussão de comparação das abordagens, como elas se complementam, do VPL tradicional versus a abordagem de opções reais. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho a oportunidade de fazer um financiamento. Vamos voltar para a planilha só para mostrar para aqueles que quiserem baixar a planilha e fazer algumas simulações, brincar um pouco. Vamos voltar aqui para a planilha. Vamos voltar aqui para o nosso painel. E vamos imaginar que eu posso financiar 50% do valor do investimento inicial. Eu vou tomar um empréstimo a uma taxa de 10,5% ao ano. Certo? O que isso vai acontecer? Bom, planilha, tudo foi calculado novamente. Tá? Só mexi aqui. E aí você pode analisar tudo o que acontece no projeto. Vamos lá, voltar aqui para os nossos slides. E a gente vai ver o seguinte. É claro que o VPL agora ficou um pouco maior, né? O custo do financiamento está barato comparativamente à minha taxa de desconto, né? Aquilo que o projeto pode entregar. Então eu tenho 70 milhões de reais de VPL agora. É claro que a simulação de cenário também mostra, né? Poxa, que a chance de eu ter um VPL negativo já era baixa, né? Um financiamento de 50%, vou para zero. E o que aconteceu com as opções reais? Eu tomo a decisão de investir. Ou seja, pela abordagem de opções reais, o que está sendo dito aqui é que o investidor, de fato, só vai tomar a decisão de investimento se ele tiver acesso a melhores condições para a realização do projeto. E aí, nesse caso, ele vai correr atrás de um financiamento para o nosso estudo de caso. Vamos tirar as conclusões, né, aqui, rapidinho. O projeto de produção de 1.000 toneladas ano de hidrogênio, ele indicou, né, para o caso base, que se você brincar lá com a planilha, tá, você encontra um VPL positivo até um preço de 43,5. Eu comecei com 50, né? Lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui para a planilha. Vamos tirar aqui o financiamento. E vamos colocar aqui um preço de... Vamos ver aqui o que acontece com o VPL. Eu também não mostrei, mas tem uma aba aqui na planilha para os cálculos determinísticos, tá?
do VPL. Então vamos aproveitar e olhar aqui, ó. Eu estou com 46,243, né? Mas se eu mexer aqui no preço, para 44, vamos ver o que acontece com o VPL, lá no determinístico. Ainda está positivo. Se eu abaixar o preço aqui do hidrogênio para 43, meu VPL determinístico já foi negativo. Tá? Já foi negativo. Então 43 ali é o nosso, perto ali dos 43, né, está o nosso limite. Ou seja, 43,5, assim, um pouquinho mais preciso, ali em torno de 43,5 ou 8,7 dólares por quilo de hidrogênio, que é um preço alto, levando em consideração o que as notícias que dizem que eu precisaria de um preço entre $1 e 1,50 para o hidrogênio ser competitivo, né, com outras fontes de energia. Lembrando que esse hidrogênio ele tem diversas aplicações, tá? Na indústria química, numa indústria de petróleo, aplicações para geração de energia também elétrica. A Alemanha, inclusive, está investindo nessa fonte de energia, né, como uma alternativa. Enfim, o fato desse preço estar muito alto também tem a ver com a nossa planta ser uma planta que não pode ser considerada uma planta grande, né? Um investimento ali de 180 bilhões de reais. Então não é um investimento dos mais elevados. Mas isso é só um estudo de caso. Tá? Então, na análise de sensibilidade, a gente percebeu, né, que se a taxa de crescimento do preço do hidrogênio for um pouquinho menor do que a taxa de crescimento que está colocada lá para os custos fixos, eu teria um cenário de VPL negativo. Então, uma coisa que você precisa levar em consideração é prospectar os cenários possíveis para o hidrogênio lá na frente. A nossa simulação de cenários, né, ela mostrou ali resiliência aí da nossa abordagem determinística, né, combinada com uma abordagem estocástica, dizendo que, olha, com um nível de confiança de 5%, o VPL vai ser positivo, até com nível de confiança menor ainda, né, até 0,1%, o VPL é positivo. Já a nossa abordagem por opções reais, né, a gente viu que ela é mais conservadora, o investidor não tomaria a decisão de investir. Por outro lado, se eu tivesse um incentivo de um financiamento, tá? Nos moldes daqueles que são apresentados na planilha, né, com uma taxa de desconto de em torno de 10,5%, um prazo de pagamento ali está em 15 anos, com amortização constante, são as condições daquele financiamento que está na planilha, eu teria aí a viabilização pelo caminho das opções reais. Bom, é esse o nosso estudo de caso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do estudo de caso. Tá? Repetindo, vocês conseguem aqui acesso a esse estudo de caso no meu site aqui por esse caminho, e clicando aqui você consegue os slides. Aqui você consegue ter acesso ao caso, né? A um detalhamento maior do estudo de caso. Fazendo aqui abrindo aqui o documento, né? Esse aqui é o estudo de caso. E eu já mostrei para vocês como vocês obtêm aqui, tá, todos os detalhes aqui do que foi discutido, né? Eu espero que esse material seja útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, espero continuar vendo vocês aqui nas nossas aulas.